tinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Vamos ao Senhor em oração. Santo Deus e Pai, nós estamos diante da Tua santa palavra. Ela que é a lâmpada para os nossos pés, ela que é luz para o nosso caminhar, ela que é alimento para a nossa alma, Pai. Pai, eu reconheço que sem Ti eu nada posso fazer, Pai. E eu te peço, usa-me como instrumento para expor com fidelidade a Tua palavra, a Tua igreja que aqui se reúne. Eu peço que o Senhor prepare os nossos corações como um solo fértil para receber a Tua boa semente, e que somente o Teu nome seja glorificado. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos considerar este texto que foi lido agora em 3 pontos. A saber, em primeiro lugar, o elogio. Em segundo lugar, a crítica. E terceiro, a exortação. Elogio, a crítica e a exortação. O Senhor vai apresentar o ponto forte dessa igreja, o ponto fraco e o que ela deveria fazer diante disso. O Senhor então conclui com uma promessa. E nós vamos então considerar o primeiro ponto, o elogio. A palavra de Deus diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo. A cidade de Pérgamo ficava a cerca de 100 quilômetros ao norte de Esmirna, da cidade que nós vimos na semana passada. Na época que João escreveu o Apocalipse, ela tinha uma população de aproximadamente 120 mil pessoas. Pérgamo era uma cidade muito famosa pela sua arquitetura. Tinham belos prédios lá, edifícios, só que, infelizmente, eles foram dedicados a vários deuses e deusas pagãos. Nós vamos considerar mais para frente um pouquinho mais sobre o contexto de Pérgamo. O texto prossegue dizendo: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. É notável que quando falamos a respeito da igreja de Esmirna na semana passada, o Senhor se apresentou como o primeiro e o último, aquele que esteve morto e voltou a viver. Porque vimos que diante do contexto daquela igreja, eles eram irmãos que enfrentavam perseguições, enfrentavam tribulações e precisavam perseverar firmes até o fim. Nós vimos que na igreja de Esmirna não tem nenhuma crítica. E o Senhor se apresenta como esse que esteve morto e voltou a viver, dando então esperança para aqueles que estavam na iminência de perder a sua vida por amor a Cristo. Ele se apresentou dessa forma. Mas agora, diante da igreja de Pérgamo, ele se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Em outras palavras, Cristo é aquele que tem a palavra de juízo. Nós vamos observar que a igreja de Pérgamo acabou sendo contaminada pelo mundanismo. Por isso, o título da mensagem de hoje vai ser o perigo do mundanismo na igreja. O texto prossegue: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. O Senhor conhece as circunstâncias que aqueles irmãos estavam, assim como Ele conhece o nosso contexto hoje. Ele sabe dos desafios que nós enfrentamos no nosso contexto brasileiro. Mas no caso de Pérgamo, Pérgamo era o centro religioso daquela província. Em Pérgamo você encontraria muitos templos para quase todo tipo de divindade. O mais famoso templo era o de Esculápio, que era o deus da cura, e ele era representado por uma serpente. Também havia lá um enorme altar a Zeus, e em Pérgamo foi dedicado o templo a Augusto de Roma.
Posteriormente, Pérgamo se tornou o centro da adoração ao imperador. Então era uma cidade idólatra, uma cidade extremamente religiosa, mas que adorava falsos deuses, ídolos, prestava culto ao imperador, era o centro, na realidade, daquela adoração ao imperador. Em outras palavras, Pérgamo era um ambiente extremamente complicado e difícil para uma igreja cristã. Quase todas as religiões pagãs tinham santuários em Pérgamo. Como falamos, havia até um para o próprio imperador. E o Senhor, então, fala de Pérgamo como o lar onde está assentado, onde Satanás habita. Um teólogo chamado William Hendrickson comenta que a recusa em participar de dessas festas, geralmente significava que o homem poderia perder o seu emprego, seu comércio, e ele seria considerado um excluído. Então, você era pressionado a participar de certas atividades religiosas, pagãs, em Pérgamo. Em Pérgamo também acontecia, como eu falei, o centro do culto ao imperador, e nós já vimos, por exemplo, na semana passada, quando eu falei sobre a morte de Policarpo de Esmirna, o que também pode levar às consequências de você não se prestar e adorar o imperador. A sua vida estava em risco, você era considerado ali um inimigo do Estado. E o Senhor prossegue dizendo: conservas o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, aqui nós observamos o elogio do Senhor àquela igreja. Qual era o ponto positivo aqui? O Senhor elogia aquela igreja porque, mesmo diante das pressões sociais, eles não retrocederam, eles não abandonaram a Cristo, eles continuaram confessando Cristo como Senhor, não negaram a sua fé diante das perseguições. Isso é muito bom. E aqui é citado o nome de um irmão daquela igreja. Alguns teólogos entendem que seria um pastor daquela igreja, que era chamado de Antipas. De qualquer forma, Antipas era um membro da igreja de Pérgamo. E esse homem honrou o Senhor até a morte. Ele foi um mártir. Nós não temos certeza a respeito, muita coisa sobre ele, mas a tradição afirma que ele foi assado até a morte dentro de um touro de bronze durante o reinado de Domiciano, por se posicionar contra o paganismo. Como eu falei, isso é uma informação que nós não temos nas Escrituras, mas tem escritos que afirmam isso. Alguns estudiosos, como eu falei, entendem que ele era um pastor daquela igreja, teria sido morto por se recusar a adorar o imperador. Todavia, nós temos certeza de uma coisa sobre Antipas, que o Senhor lhe chama de minha testemunha, o Senhor lhe chama de meu fiel. O Senhor conhece a fidelidade dos seus servos. O Senhor sabe quem era Antipas, o que ele fez e que ele morreu por causa do nome do Senhor. E o termo testemunha, traduzido por testemunha aqui, o termo grego é mártis. É interessante notar que esse termo mártis, posteriormente, lá pelo 3º século, ganhou exatamente o sentido de martírio. É porque muitas testemunhas que eram fiéis até a morte se tornavam depois mártires, né? O termo se tornaria mártir. Esse livro preparou o caminho para essa conotação, ligando testemunha com foi morto. Então, aquelas testemunhas que eram fiéis até a morte ficaram conhecidos como mártires. Interessante, né? Que o termo testemunha vem dessa palavra, mártir. Era como o Senhor estivesse dizendo com outras palavras: Pérgamo, eu conheço as suas tentações,
Eu sei que você está cercado pelos poderes das trevas. Eu sei que você está no meio do paganismo, da superstição. Sei que você, que vocês recusaram dizer César é Senhor. Quando vocês fazem isso, vocês sofrem perseguição. Eu sei que a cidade de vocês é a sede e a autoridade do próprio Satanás, a velha serpente. É como se o Senhor dissesse isso, em outras palavras. Joel Bick comenta. E aqui, a gente para refletir uma coisa. O Senhor não manda eles irem embora daquela cidade, mesmo sendo uma cidade influenciada pelo maligno. Em outra parte, na oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus Cristo, ele ora da seguinte forma: eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nós vivemos em meio a um mundo que muitas vezes é hostil ao Senhor, imerso em imoralidades, idolatria, mas ainda assim, a gente não tem que se isolar numa bolha. Nós temos que ser luz do mundo, mas não podemos nos contaminar com este mundo. O Senhor disse em sua oração sacerdotal: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os envio. Então, Pérgamo tinha os seus problemas, as suas tentações, e o Senhor sabia que a igreja habitava em um local profundamente influenciado por Satanás, mas Ele não mandou eles saírem dali. Mas eles não deveriam se contaminar com o mal. A relação que um crente tem com o mundo é semelhante à relação que alguém tem quando vai no rio com uma canoa. A canoa, ela está sobre a água, mas a água não pode entrar dentro da canoa, porque senão ela começa a afundar. Se tiverem brechas naquela canoa e a água começa a entrar, a canoa começa a afundar. Da mesma forma, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós estamos no mundo, mas não podemos nos conformar com este mundo. Nós estamos no mundo, mas devemos ser a luz do mundo. Deu para entender? O problema que nós vamos observar em Pérgamo depois é que o mundo começou a entrar na igreja. Nós observamos, por exemplo, alguns crentes que foram fiéis ao Senhor e entenderam isso muito bem. Quando nós estudamos na igreja o livro de Daniel, nós observamos a fé de Daniel e dos seus amigos. Imagina, eles foram levados para a Babilônia, mudaram os seus nomes, eles tiveram que aprender a cultura dos caldeus, todo aquele contexto ali. Mas quando chega na hora que eles vão ter que ir contra aquilo que a palavra de Deus diz, aí eles preferem obedecer a Deus do que aos homens, desde o começo. Daniel escolheu não se contaminar ao comer das finas iguarias do rei. Depois nós vamos observar Sadraque, Mesaque e Abednego, diante da estátua erigida pelo rei Nabucodonosor. Eles escolhem ficar de pé, mesmo que isso viesse a custar a sua própria vida. E depois Daniel trabalhou ali na Babilônia, aqueles homens estavam ali vivendo em meio àquela cultura. Daniel tinha uma patente alta ali, só que teve um momento que tramaram contra ele e fizeram uma lei em que não se podia orar por um determinado tempo, somente fazer petições ao imperador, ao rei, desculpe. E o que Daniel fez? Foi orar, como de costume.
né? Então, e ele foi lançado da cova dos leões. Então, nós observamos que esses servos de Deus, eles estavam no mundo, mas eles não se conformaram com o mundo. Quando a situação envolve a sua fé, envolve obedecer a Deus ou obedecer aos homens, eles sempre obedeceram a Deus. Então, a fé de Daniel e dos seus amigos serve também de exemplo. Assim como Antipas, que diante, né, de uma perseguição, confessou o Senhor e foi uma fiel testemunha, foi um mártir. Morreu por amor do Senhor e honrou a Cristo até os seus instantes finais. E eu pergunto a você, será que a nossa cultura hoje também não é marcada por imoralidade, por corrupção, por sensualidade, por libertinagem, por idolatria, por promiscuidade, por misticismo, por sincretismo religioso? Nós hoje, meus irmãos, aqui, nesse país, também temos as nossas tentações, as nossas pressões. O Senhor conhece, o Senhor sabe quais são. Nós temos também que permanecer fiéis, mesmo diante de um contexto imoral, de um contexto infiel, de um contexto permeado por idolatria. Nós também precisamos permanecer fiéis. O Senhor conhece a nossa situação e Ele é conosco. Assim como Antipas é chamado de minha testemunha, meu fiel, eu pergunto, será que nós também podemos ser chamados dessa forma? Será que nós somos fiéis também? Confessamos ao Senhor? Temos conservado o nome do Senhor? Temos proclamado o seu Evangelho? Temos permanecido fiéis ao seu ensino? Ou nós temos envergonhado o Senhor com o nosso comportamento? Ou nós temos feito concessões com o mundo? Qual tem sido o nosso comportamento como crentes diante desse contexto que vivemos? Como você está espiritualmente? A sua piedade pessoal tem crescido ou tem crescido o seu compromisso com o mundo? Reflita. Esse é o nosso primeiro ponto. Em segundo lugar, a crítica. Nós vimos o elogio, que a igreja, mesmo diante das pressões, não negou a Cristo. Inclusive tinha Antipas ali no meio, que era um servo fiel, que foi fiel até a morte. Mas também tem crítica. Naquela igreja, assim como tiveram os pontos positivos, tinham pontos negativos que precisavam ser considerados. E nós também temos que avaliar nossa igreja diante dessas mensagens, inclusive nos pontos de crítica, para observarmos se nós também não estamos cometendo os mesmos erros, e fugir deles, e nos arrepender deles, caso necessário. O texto diz assim: tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos, praticarem prostituição. Outro sim, também tu os tens tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Na cidade de Pérgamo, alguns cristãos começaram a comprometer a verdade e se adaptaram à cultura e ao mundo em que viviam. Isso se deu tanto no âmbito teológico quanto no âmbito moral. Como vimos, nós estamos no mundo, mas não podemos nos conformar com este mundo. Nessa alusão da canoa, Joel Bick, de uma forma interessante, falou o seguinte: a igreja em Pérgamo navegou por águas turbulentas, resistiu a muitas tempestades, mas por falta de diligência, seu casco foi perfurado, e ela estava começando a entrar na água. Ela enfrentou tempestades, ou seja,
Passou por perseguições, por sofrimento ali, mas não vigiou que tinha um buraco no casco, e por isso ela estava começando a afundar. Que a gente também vigie com a nossa igreja. Que a gente vigie com a nossa igreja. Ele diz: tenho, porém, contra ti algumas coisas, né? E o problema mencionado aqui, qual era? Havia dentro desta igreja grupos heréticos, que além de estarem comprometidos com o mundo, quando eu falo mundo, eu estou falando de um sistema que não leva em consideração a vontade de Deus, que busca satisfazer os seus desejos de acordo com a sua própria vontade, os seus próprios pensamentos, sem levar em conta o que Deus diz, suas próprias cobiças. Então também tinham pessoas que buscavam trazer o mundo para dentro da igreja. E os seus líderes tinham que tomar decisões fortes. Aquela igreja tinha que evitar esse tipo de coisa. A igreja estava tolerando falsos mestres em sua comunhão. Esse era o grande problema. Não há nenhum registro bíblico de Balaão aconselhando Balaque, como foi mencionado, mas em Números 25, do 1 ao 3, os israelitas, eles são descritos sucumbindo à imoralidade com mulheres pagãs e à idolatria na nação, na adoração a Baal. Mais adiante no mesmo livro, em 31:16, Moisés atribuiu a ação das mulheres moabitas ao conselho de Balaão. Grant Osborne comentou isso aqui. O que acontece? Balaão, ele era um profeta que era um mercenário, né? Ele ia ser pago para profetizar contra Israel, ele não conseguia profetizar contra Israel. E depois, aquela nação se corrompeu de uma outra forma, ele não conseguia amaldiçoar aquela nação. Mas aqui, nesse texto, nós entendemos, fica inferido que Balaão deu um outro caminho a Balaque para que Israel se desviasse. Não por meio de uma maldição proferida por ele ou algo assim, mas por meio da sedução de mulheres moabitas. Por meio de um outro caminho. Satanás tem as suas estratégias. Então, por meio da sedução daquelas mulheres, aqueles homens tiveram relações extraconjugais, depois foram levados à idolatria, ao pecado, né? E Balaão se torna aqui, então, aqui um exemplo de alguém que está desvirtuando o povo de Deus. Quando o texto diz que eles sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel. No contexto aqui de Apocalipse, é possível que aqueles hereges estivessem ensinando que não havia nada de errado em participar do culto ao imperador, que a maioria dos romanos já faziam isso mais com um dever cívico, né, do que de fato com uma adoração. Quem sabe eles começaram a dizer assim: olha, vai lá, não tem problema, é só você queimar esse incenso, fazer esse sacrifício aqui, todo mundo faz, é um costume da nossa cultura, não é? Então é algo que é para você ser um cidadão de bem, você tem que fazer. Você tem as suas reservas mentais? Guarde para si, faça isso, mas sem nenhum intuito religioso. Então esse tipo de coisa, a pessoa vai negociando a sua fé, vai deixando entrar, né, certos costumes. Então tinham pessoas, alguns naquela igreja, né, que já estavam sendo levados por ensinos falsos. Esses falsos mestres estavam conduzindo seus seguidores tanto para a idolatria quanto para a imoralidade. Então, alguns começaram a argumentar que alguém poderia frequentar tais festivais, partilhar de carnes oferecidas aos ídolos, talvez oferecer incenso aos ídolos pagãos, desde que mantivesse sempre em mente um tipo de reserva mental, que um ídolo nada significa. Outros levavam essa linha de raciocínio ainda mais longe e diziam: como pode alguém condenar e vencer Satanás a menos que conheça plenamente?
Então, esse tipo de sofisma, esse tipo de mensagem, eu citei o William Hendricks agora, esse tipo de mensagem estava começando a surgir ali, e é comparado com esse ensino de Balaão, que desvirtuava a igreja. E nesse ambiente pagão que Pérgamo estava, surgiu um grupo que defendia uma atitude liberal aos costumes, né? Até mesmo a participação de festas e templos que envolviam rituais que envolvia imoralidade sexual, né? Então, esse era o problema. Dentro da igreja tinham falsos mestres, dentro da igreja estava entrando o mundanismo, dentro da igreja tinham pessoas desvirtuando a verdade. E o Senhor continua dizendo: outrossim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. A maneira como o texto se encontra aqui, dá a ideia que os nicolaítas seguem a doutrina de Balaão, ou seja, eles são esses que promovem liberalismo e práticas pagãs. Então, quando nós vimos a carta de Éfeso, por exemplo, a primeira igreja que nós consideramos aqui, nós vimos que a igreja de Éfeso não tolerou os nicolaítas. Vocês lembram? Eles botam para fora, eles odeiam as obras dos nicolaítas, porque eles amavam o Senhor, né? Embora o seu amor a Cristo, tivesse se esvaindo, eles odiavam a obra dos nicolaítas. Mas em Pérgamo era o contrário. Eles estavam tolerando esses nicolaítas em nome do amor. Não, nós somos o povo do amor, então a gente tolera todo mundo. Não é bem assim. Tem uma intolerância que é justa, que é santa. Quando nós observamos, por exemplo, Tiago 4,4, a palavra de Deus nos diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eu pergunto, será que nós, eu e vocês, também não acabamos cedendo para o mundanismo, dizendo coisas mais ou menos assim? Será que nós não estamos sendo muito radicais? Só um pouquinho, não tem problema. Todo mundo faz isso, é normal. Será que a gente não acaba fazendo concessões com o mundo, dizendo esse tipo de coisa? Todo mundo faz isso. Todo mundo cola na prova. Todo mundo faz isso. Todo mundo, E daí diante. Vai falando, todo mundo trai a esposa, todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo, todo mundo usa isso, usa aquilo. E você pode acabar fazendo concessões com o mundo. Isso é perigoso. A Escritura diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 1 Coríntios 5, do 11 ao 13, que foi lido na nossa ordem de culto, diz assim: agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro, avarento, idólatra, maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Então, meus irmãos, a igreja tinha que ter se posicionado. A igreja não poderia ter tolerado aquele tipo de coisa no seu meio. Vocês entendem agora quando eu falo que tem uma intolerância que é santa? Se na igreja está entrando aquilo que é imoral, ensinos pervertidos, pessoas que estão levando os irmãos a se desvirtuarem, nós não podemos tolerar isso. O culto ao imperador já passou há muito tempo, mas os falsos ensinos não acabaram. Eles continuam existindo em falsas religiões, falsas filosofias, todas as maneiras de pensar, cosmovisões que tentam nos afastar do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o espírito do anticristo. Satanás, ele não busca destruir a igreja somente por meio da perseguição.
ele tem outras estratégias. Nós temos que vigiar. Ele pode buscar corromper o povo de Deus por meio da imoralidade sexual também. Cuidado. Vocês já pararam para observar isso? Que tem várias formas de Satanás agir. Ele também usa ali os seus para perseguir a igreja, para falar para as pessoas negarem a Cristo. É uma forma. Mas outra forma é corrompendo por dentro. É seduzindo. É tentando fazer você trair a sua esposa. Tentando botar pessoas que vão corromper a doutrina por dentro. Entende? Tem outras formas. Não é só pressão externa. Também tem a contaminação interna. E você tem que fechar as brechas. Tem que observar. Será que eu não estou fazendo algum tipo de concessão? Tem coisas que eu estou fazendo que estão me levando à tentação e ao pecado? Será que tem conversas que eu estou tendo que eu não deveria ter? Será que tem sites que eu estou entrando que eu não deveria entrar? Será que tem conteúdo que eu estou acessando que eu não deveria acessar? Será que eu não estou me expondo à tentação e ao pecado? Pense, reflita sobre você mesmo. Sobre a sua vida. Você tem feito concessões para ceder às pressões e se conformar com este mundo? Temos tolerado falsos mestres, falsos ensinos em nosso meio? Meus irmãos, o Senhor se importa com a verdade, o Senhor se importa com a sã doutrina. E você, se importa com isso? Eu pergunto, reflita. Esse é o nosso segundo ponto. E o nosso terceiro e último ponto é a exortação que o Senhor faz. Ele diz, portanto, arrepende-te, senão venha a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada na minha boca. Os crentes daquela igreja deveriam se arrepender por não terem expulsado aqueles falsos mestres, por terem tolerado falsos ensinos em seu meio. Em Apocalipse 2,6, nós lemos que o Senhor odiava a obra dos nicolaítas. Lembra que eu falei também a respeito de um ódio santo? A gente tem que odiar o que Deus odeia e amar aquilo que Deus ama. Eles deveriam deixar de serem negligentes e deveriam se tornar vigilantes. Eles deveriam aplicar a disciplina e expulsar os falsos mestres da igreja. Meus irmãos, a disciplina eclesiástica é para o bem da própria igreja. E a disciplina eclesiástica é feita por amor. Quando uma igreja aplica a disciplina eclesiástica, o que ela está fazendo? Ela está dizendo, olha, nós amamos o Senhor. Foi o Senhor que mandou nós fazermos isso. Se uma pessoa está vivendo no pecado, sem arrependimento, de forma impenitente na igreja, a pessoa pensa que está tudo bem com ela se ninguém falar nada. Está todo mundo vendo isso, ninguém faz nada. Então, por amor da própria pessoa, a gente precisa disciplinar. Por amor também dos outros. Porque pode ser que o comportamento ruim desse aqui venha influenciar outros. No caso deles, um falso ensino. Então, por amor dos outros irmãos, a igreja tem que disciplinar. Por amor do testemunho público aos de fora. Porque as pessoas de fora vão olhar. Olha, aquele é o fulano, é um irmão da igreja. Olha como ele vive. Ele dando mau testemunho. E muitas vezes, por conta desse mau testemunho, as pessoas blasfemam contra Deus, não querem saber de igreja, por conta do mau testemunho daquele que se diz que é cristão. Então, por amor ao testemunho de Cristo perante os de fora, a igreja tem que disciplinar. Então, a gente disciplina por amor a Cristo, por amor ao irmão que está faltoso, nós disciplinamos por amor à igreja e pelo testemunho dos de fora, em obediência ao chamado, à mensagem que o Senhor nos deu. Então, quando a igreja falha em disciplinar, ela traz consequências ruins para ela mesma. A Bíblia diz que o pai corrige o filho que ama. Disciplina não é uma coisa ruim. Pelo contrário,
aquele que está sem disciplina, ele não é considerado filho, por assim dizer, na Escritura, é um bastardo. Se eles não fizessem, se eles desobedecessem a ordem do Senhor, aqueles nicolaítas iam sofrer o juízo iminente. Em outras palavras, eles não iam ter que esperar até a segunda vinda de Cristo. O Senhor ia cumprir ali a sua ameaça de forma iminente. Aqueles que servem a Satanás e pretendem destruir a igreja do Senhor, conhecerão a espada do guerreiro e do Senhor vitorioso, disse Simon Kistemaker. Nós não sabemos quão grande foi a influência dos nicolaítas na igreja, mas sabemos que a igreja não tinha uma disciplina forte, permitia a presença desses adversários em seu meio, e o que prejudicava os crentes. A igreja foi repreendida por essa negligência, instruída a se arrepender. Os nicolaítas, aqueles que adotaram sua doutrina e prática prejudiciais, teriam que se justificar diante de Jesus, que viria com a espada do Espírito, ou seja, com a palavra de Deus. Simon Kistemaker falou isso. Então, eles iam sofrer um juízo iminente. O Senhor ia vir com mão forte caso eles não se arrependessem. E o Senhor está dando aqui, uma palavra para que eles tomassem uma atitude, tomassem uma providência. Queridos, uma igreja que não aplica disciplina, é uma igreja doente. É uma igreja doente. Que nós, como igreja, tenhamos também a maturidade para aplicarmos a disciplina de uma forma bíblica. Certo? O nosso rol de membros, ele precisa estar atualizado. Até porque um pastor, ele precisa saber quem são as ovelhas por quem ele vai prestar conta diante do Senhor. Nós temos que saber quem são os irmãos, os membros da nossa igreja. Ser membro de uma igreja é algo que envolve compromisso. É algo que envolve responsabilidade. Por isso que nós temos até um pacto de compromisso dos membros com a igreja. A gente tem que entender isso. Quando você é recebido como membro na igreja, o que a Assembleia da igreja está dizendo? Olha, nós reconhecemos em você características de um crente, de um servo de Cristo, de alguém que faz parte do povo de Deus, de um cidadão dos céus. Agora, quando alguém é excluído da membresia, da mesma forma, a igreja está dizendo, olha, nós não temos condições de sustentar um testemunho de que você é um crente, porque você não dá evidência disso. Então isso é tão sério, que quando uma pessoa é excluída da igreja, ela deveria se tocar na mesma hora. Que coisa séria que está acontecendo. Não é só sair de um clube, não. Aqueles irmãos, aquela assembleia não conseguem me identificar como um crente. Isso deveria acender um sinal vermelho para eu observar a mim mesmo, examinar meu caminho. Porque isso pode ser uma antecipação daquele juízo que já está chegando. Então é muito sério você tanto ingressar na membresia de uma igreja, quanto você ser excluído. E aquela igreja está falhando nisso. Certo? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. Vocês lembram que no Antigo Testamento, o Senhor alimentou o povo de Israel com o maná, aquele pão que desceu do céu no deserto por 40 anos. Posteriormente, o Senhor instruiu Moisés a pegar o maná e guardar-se dentro da arca ali da aliança. Agora, quando a gente observa no Novo Testamento, é interessante que o Senhor chamou a si mesmo de pão da vida, o Senhor Jesus Cristo. Ele é superior àquele maná que os israelitas comeram no deserto. Então, no lugar também de participar daquelas comidas oferecidas a ídolos, promovidas pelos nicolaítas, no lugar de seguir a doutrina de Balaão, os crentes fiéis ao Senhor desfrutarão do pão da vida, do maná escondido, ou seja, desfrutarão de comunhão com Cristo. A nossa fonte espiritual é satisfeita. Nossa fome espiritual é satisfeita
por Jesus Cristo. Ele é o pão da vida. Ele é a nossa recompensa. É estar com Cristo. Bem como lhe darei uma pedrinha branca, sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Na cultura judaica, pedras brancas eram utilizadas para algumas coisas. Por exemplo, elas serviam como uma espécie de entrada em um banquete. Era como se fosse considerada um bilhete de admissão naquela festa ali. Olha, você pode entrar no banquete com essa pedrinha branca aqui. Mas também pedras brancas eram utilizadas para uma sentença de absolvição. Então, o juiz vai absolver aquele réu, ele vai dar uma pedra branca. Vai condenar uma pedra preta. Uma pedra branca servia também para isso naquela cultura, né? É possível que nesse caso a pedra branca está relacionada à nossa recompensa celestial. A cor branca aqui pode remeter à justiça, à absolvição da condenação e o acesso à comunhão com Cristo e a participação das bodas do Cordeiro. Tem um teólogo chamado D.K. Beale que seguiu essa lógica e disse o seguinte: à luz do uso judaico de pedras como votos de absolvição, ou de pedras brancas como passe de admissão para ocasiões especiais, provavelmente se refere à inversão do veredito de culpado dado ao vencedor pelas instituições do mundo, por sua recusa em participar, que se torna ela mesma o passe do convite para tomar parte na ceia de Jesus, né? Então, assim como uma pedra branca servia para uma pessoa entrar numa festa, ou servia para mostrar que alguém foi absolvido, é possível que aqui, né, essa pedra branca remetesse a isso, a nosso ingresso nas bodas do Cordeiro, a nossa salvação, a nossa justificação, né, diante do juízo divino. É uma possibilidade, né? Esse é um texto que os teólogos têm um pouco de dificuldade, mas ele traz esse entendimento de comunhão com Cristo, de admissão, né, na festa, na ceia, nas bodas do Cordeiro. E também ele diz: escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Sobre esse novo nome, que está escrito na pedrinha, há duas possibilidades aqui. Em primeiro lugar, pode se referir ao novo nome que o crente recebe. É notável que Apocalipse 19:12, esses mesmos termos também são utilizados em referência ao Senhor Jesus Cristo. O texto diz assim: os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça muitos diademas, tem um novo nome escrito que ninguém conhece, senão Ele mesmo. Então tem uma referência aqui ao nome novo do Senhor Jesus Cristo. Isaías 62:2 diz assim: as nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória, e serás chamados por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Então, essa primeira possibilidade desse novo nome seria, de fato, que na glória nós, os crentes, receberemos uma nova posição, uma nova santidade e, portanto, um novo nome. Uma possibilidade. E a segunda pode se referir ao novo nome do Senhor. Apocalipse 3:12 diz assim: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Presta atenção: gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Então, nesse caso, se for essa a interpretação correta, esse nome do Senhor em nós seria uma demonstração de que nós pertencemos a Ele. E se esse for o caso,
Tem um contraste interessante que nós observamos no livro de Apocalipse, porque no livro de Apocalipse também fala que os descrentes receberão por parte do diabo uma marca na fronte e na mão, é a marca da besta, enquanto os crentes receberão o nome de Cristo. E Apocalipse 14:1 diz assim: olhei, eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, presta atenção, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai, o nome do Cordeiro e o nome do seu pai. O teólogo William Hendrickson, ele tenta combinar as duas coisas. Ele diz o seguinte: não exageremos a diferença entre esses dois pontos de vista. Na primeira interpretação, o crente recebe um novo nome, isto é, uma nova revelação como Salvador, revelada num glorioso caráter transformado. Na segunda interpretação, Cristo revela seu novo nome ao crente, especialmente no porvir. Deveríamos perguntar, portanto, o novo nome de Cristo, que ele certamente recebeu, não implica o novo nome do crente, que de novo ele certamente receberá? O que o Hendrickson está dizendo é que a gente não precisa ficar exagerando nessas duas. É porque é o nome que o crente vai receber, porque é o nome que Cristo coloca no crente, porque as duas coisas, de certa forma, têm associações e têm defesas bíblicas para isso, certo? O ponto é nós permanecermos fiéis com o Senhor e nós vamos estar com Ele. Nós vamos fazer parte daqueles que venceram, nós vamos ter comunhão com o Senhor, vamos desfrutar de um relacionamento pessoal, íntimo com o Senhor, e fazemos parte do seu povo e somos selados por Ele. Nós recebemos o seu nome e, ao mesmo tempo, ingressamos num novo relacionamento com Ele. Nesse ponto, meus irmãos, eu queria trazer uma reflexão. Nós devemos negar o banquete da imoralidade oferecido por ídolos nessa vida, para desfrutar do banquete especial com o Senhor no porvir. A disciplina eclesiástica é uma das marcas de uma igreja fiel e saudável. Nós, como igreja, devemos aplicar a disciplina com sabedoria e por amor. Eu conheço a história de um pastor, ele era muito conhecido, muito respeitado em uma determinada igreja local. E esse pastor levou o nome do próprio filho dele para a disciplina, porque o filho dele estava fazendo algumas imoralidades de forma pública na cidade, estava desonrando o nome de Cristo, desonrando o nome da igreja, e o próprio pastor, pai do menino, levou ele a ser disciplinado naquela igreja. Ele foi excluído do hall de membros daquela igreja. E depois, os outros irmãos começaram a ficar com muito mais reverência, com muito mais temor, e a igreja começou a levar as coisas de Deus muito mais a sério. Uma vez que nem mesmo o filho dele, ele fez vista grossa diante daquilo que ele estava fazendo. Realmente, meus irmãos, a disciplina, ela purifica a igreja. A gente tem que levar isso a sério. E precisamos nos arrepender hoje de concessões com o mundo. Será que nós temos feito concessões com o mundo? Será que nós temos em algum nível tolerado falsos ensinos, mundanismo e idolatria em nossas vidas? Por fim, eu pergunto, você que me escuta, você pertence verdadeiramente a Cristo? Você desfruta de comunhão com aquele cujas palavras nos conduzem à vida eterna? Você tem comunhão com Cristo? Nós vimos aqui 3 coisas. Nós vimos, em primeiro lugar, um elogio que Cristo faz a essa igreja. Então, mesmo diante do contexto ruim, havia crentes fiéis ali. Eles não rejeitaram o nome do Senhor, como nós vimos o exemplo de Antipas, fiel testemunha, foi obediente até a morte, e isso foi agradável a Deus. Então, que a gente aprenda com isso, que nós devemos perseverar, ser fiéis e firmes ao Senhor, sem ceder às pressões mundanas, sem negá-lo. Mas nós vimos também uma crítica. Então,
Assim como aqueles que recebem o cavalo de Troia, essa igreja recebeu falsos mestres em seu meio. Deixou contaminar-se com o mundanismo, com doutrinas e práticas desagradáveis ao Senhor. Que nós também não nos deixemos contaminar com o mundanismo. Que nós, como igreja, venhamos zelar pela sã doutrina, pela verdade, pela obediência ao Senhor em nosso meio. Por fim, nós vimos uma exortação. Então, aquela igreja tinha que se arrepender dos seus pecados, aplicar a disciplina e excluir os falsos mestres. De outra forma, o Senhor diz que viria com juízo iminente em relação aos malfeitores. Além disso, o Senhor também promete que o vencedor, ou seja, o cristão genuíno, ele desfrutaria do maná escondido, uma pedra branca com um novo nome. Então, o cristão desfrutará do acesso ao banquete celestial, desfrutará de íntima comunhão com o Senhor, desfrutará de vida eterna. Que nós venhamos aplicar também a disciplina eclesiástica em nossa igreja, que nós nos arrependamos dos nossos pecados e que busquemos ser fiéis ao Senhor em tudo até o fim. Amém? Se alguém me escuta aqui e ainda não se rendeu a Cristo, hoje, arrependa-se do seu pecado, creia em Jesus, somente nele você tem paz com Deus, perdão dos seus pecados e vida eterna. Examine cada um a si mesmo e busque servir ao Senhor com fidelidade por toda a sua vida. Vamos orar. Pai, te agradeço pela tua palavra, que nos ensina, que nos instrui, que nos alimenta, que nos corrige, que nos exorta. Pai, eu te peço perdão por nossos pecados, perdão porque muitas vezes quebramos a tua lei, muitas vezes pecamos contra ti, muitas vezes, Senhor, fazemos aquilo que é desagradável a ti. Nos ajuda a colocar em prática o que aprendemos, a não nos conformarmos com este mundo, mas vivermos de forma santificada, dedicada a ti. Que a tua palavra seja o nosso guia, que a tua vontade seja o nosso prazer. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor.